Sou da Faculdade de Educação, né? Tem gente que já vem aí com a gente há tempo, tem gente que é o primeiro clube. Quando vocês fazem a inscrição, a gente pergunta lá, né, se é o primeiro clube, se não é. A gente está vendo uma renovação muito grande a cada clube, a cada inscrição. Tem gente que vem seguindo e tem gente que pontualmente participa, é muito bom. Essa iniciativa do clube a gente começou em maio. No mês passado, a gente teve o livro Ditadura e Democracia no Brasil. A gente tem feito discussões muito importantes academicamente, socialmente falando, e tem feito apresentações também. Essa semana passada, agora a gente apresentou no Seminário de Pesquisa e Extensão da UENG, a gente já apresentou também em um outro evento da Faculdade de Educação, contando um pouco da história, né, desse clube de leitura. Então, esse é o nosso 7º clube, com o livro Feminismo em Comum, para todas, todos e todos, da Márcia Tiburi. E aí, antes da gente começar a nossa conversa, eu vou mostrar uma surpresa e já agradecer de antemão a professora Simone, que fez a gentileza de trazer essa surpresa aqui para a gente. Espera aí que eu vou abrir aqui a surpresa. E para a Salete também é surpresa. A Salete não viu ainda. Espera aí. Onde que tá? É a minha tela inteira. Permitir. Vocês estão vendo? O que vocês estão vendo? Me conta pelo microfone, porque eu não estou vendo vocês, não. Está começando a aparecer. Já apareceu a tela, mas ainda está sem som. Sem som. Então, eu vou dar play aqui, tá? Ver se aparece para vocês. Esse é um pequeno manifesto. Tá sem som, Amanda? Está muito baixo o som. Tá sem som? Tá, muito baixinho. Então, aumenta aí para você tentar conseguir. Espera aí, vou aumentar o meu aqui. Vamos ver se melhora. Ainda está sem som, não estou ouvindo nada. Nada, gente. Eu não estou ouvindo nada. Tá sem som. Não, Eliane? Então, peraí, eu vou tentar de outra forma. Eu já tive várias vezes em aula que eu não consegui transmitir som. Só imagem. Eu também. No Teams agora tem um lugarzinho lá, incluir som no vídeo. Né? O Meet agora tem a mãozinha para a gente levantar, copiou do Teams, podia copiar isso também, né? Copiou mesmo. Que engraçado. Reprodução aqui tá permitido. Ó, vamos ver se vai melhorar. Vocês estão vendo esse vídeo aqui? Não, vocês estão vendo nada, que eu compartilhei. Ô, gente, travou tudo para mim. Ah, acho que agora vai. Vocês estão vendo a tela aqui? Sim. Sim. Boa noite. Tem imagem, mas não tem. Não escutam? Nada. Não tá aparecendo. Ah, gente.
Começa bem, depois para? Nem começa. Só aparece a imagem. Então, deixa eu contar para vocês. É um vídeo da Márcia Tiburi, dizendo que está muito feliz da gente estar falando sobre o livro. Deixa eu ver se só o áudio sai para vocês, sem compartilhar. Eu vou colocar para tocar aqui, vocês vão me falar se vai sair. Boa noite. Não? Sério? A minha Nada, voz nada. dela não. Gente, Não. que falta de noção isso. Então, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou abrir no meu telefone e eu vou tocar no meu telefone. É muita raiva esse negócio, gente. Esse negócio não funcionar. Tem que funcionar. Eu sou professora de tecnologia. Pensa. Isso, não, todos os dias a gente tem uma surpresa, né? Nas aulas remotas. Fica tranquila, fica tranquila. Agora aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Vai rolar. Ó. Olá, boa noite. Estou muito feliz de Agora tem áudio. em torno desse meu pequeno manifesto, esse livro que eu escrevi com tanto carinho e que eu fico tão feliz quando as pessoas o leem com carinho também. Então, agradeço muito a cada um que se dedica a esse livro hoje. Quero mandar um beijo bem carinhoso, bem especial para Simone pelo convite, parabenizar por esse grupo de leitura. É tão importante, é tão revolucionário que existam grupos de leitura, clubes de leitura, pessoas em torno da leitura, que a leitura nos devolva a nossa subjetividade roubada. Um grande beijo para vocês todas e todes e todos. Eba! Ouvindo. É essa surpresa. Então, antes da gente falar, eu queria pôr isso, né, professora? Agradecer a professora Simone, que fez essa gentileza de enviar para a gente esse videozinho da Márcia. O nosso clube, então, hoje, vou contar um pouco como vai funcionar. A gente tem a professora Salete, daqui a pouco eu vou apresentar a professora Salete. Ela vai fazer uma explanação sobre o livro de até 20 minutos, ou em torno de 20 minutos. Depois a gente vai escolher 10 perguntas que vão ser feitas pelo chat. Enquanto ela for falando, vocês já podem ir colocando as perguntas no chat, que depois a gente vai passar para ela as perguntas. Não necessariamente a gente consegue fazer todas, já peço desculpas antecipadamente, porque a gente tem um tempo aí, né, que tem um tempo delimitado aí. A gente vai pedir, então, para vocês colocarem o áudio no inativo, deixar o áudio só de quem estiver falando no momento, e as perguntas serem feitas no chat, que eu vou fazer a leitura para a professora Salete. Eu vou fazer a seleção e a leitura. Então, não preocupa que, conforme vocês forem colocando, eu já vou recolhendo. A gente vai fazer o certificado de participação para quem desejar. A gente vai colocar, durante a nossa conversa, um Google formulário, vocês vão colocar nome completo e e-mail, e a gente vai fazer o envio. Tá bom? Professora Eliane, fique à vontade. Um minutinho que eu garganta aqui, comecei a engasgar aqui. Gente, boa noite, né? Eu sou a professora Eliane Machado, da UENG do campus Helena Antipoff, na cidade de Birité. Nós escolhemos esse livro, Feminismos em Comum, para todas, todos e todos, da professora Márcia Tiburi, né? E, assim, é um livro, a gente pensou muito nas escolhas, todo mês a gente pensa, a gente vê o que está... Por que a gente está escolhendo esse livro, né? E esse foi em função de todos os acontecimentos desse ano em torno do feminismo, né? Do tanto é necessário fazer essa discussão, né? Para o próximo mês, nós vamos trabalhar o livro Inclusão Escolar, o que é, por quê, como fazer, da professora Maria Tereza Egler Mantoan, professora da Unicamp, né? Nós tem disponível na internet, né, para adquirir, eu já adquiri aqui no Kindle, eu já baixei, tem também no Google, vocês podem baixar o livro, tem outras formas, né, e como é o nosso último clube, a gente vai fazendo um formato diferente, né, a gente teve a audácia de convidar
autora, né? E ela aceitou o nosso convite e virá debater com a gente. Então, nós vamos fechar o ano com o livro, né? E a própria autora fazendo o debate. Vai ser nosso próximo encontro vai ser no dia 17 de dezembro, né, de 22, uma quinta-feira, às 19 horas. Né? Pronto, Amanda. Beleza. Bom, então agora eu vou apresentar a professora Salete, a professora Salete Maria da Silva. Agradeço muito por ter topado logo assim que recebeu o nosso convite. Um prazer recebê-la. Ela possui graduação em Direito, mestrado em Direito e doutorado em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gêneros e Feminismos na Universidade Federal da Bahia. É docente do bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade do Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo e do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, Justiça e Cidadania, também da UFBA. Foi subchefe de Departamento do Estudo de Estudos de Gênero e Feminismo da UFBA e pesquisadora do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a mulher. É advogada com atuação especial na defesa dos direitos das mulheres e da população LGBTI+, tem formação especial em direitos humanos e capacitação na mesma área pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos do Governo Federal. Tem formação em metodologia para a incorporação da perspectiva de gênero no direito pela União Nacional de Juristas de Cuba. Realizou instância acadêmica, doutorado de sanduíche, na Universidade Nacional Autônoma do México, como bolsista da CAPES. Ministrou aulas no curso regional Poder e Participação Popular das Mulheres, é membro do RED-ALAS, Rede Latino-Americana de Acadêmicas del Derecho, atua na linha de Gênero, Poder e Políticas Públicas, dedicando-se aos seguintes temas e campos de interesse: constitucionalismo feminista, gênero e poder, gênero e Estado, gênero e direito, com ênfase em feminismo jurídico e empoderamento jurídico das mulheres, gênero e cidadania, gênero e sistema de justiça, direitos humanos das mulheres, direitos para LGBTs, direito e transformação social. Tem sido referenciada nos debates acerca do direito constitucional, mulheres e Constituição, gênero e igualdade jurídica. Além disso, aprecia, produz e publica literatura popular cordel, e hoje é o dia da cordelista, então, mais uma vez agradeço por estar aqui nesse dia também com a gente, estabelecendo diálogos entre arte, direitos e transformação social. É líder do Jus Femina, grupo de pesquisa e ação em gênero, direito e políticas para a igualdade. Então, vocês já sabem, ela tem muito o que conversar com a gente. Fique à vontade, Salete, a sala é sua. Bom, me ouvem bem? Sim. Me ouvem bem? Essa pergunta é clássica, né? Todos os dias nas aulas remotas, a gente está sempre temendo não estar sendo bem ouvida e também temendo não estar escutando direitinho. Eu quero começar pelos agradecimentos, né? Pelo convite que me foi formulado. Eu fiquei muito contente em poder dialogar. Eu acho que o Estado de Minas Gerais tem sido um Estado parceiro nosso, não só porque vizinho aqui da Bahia, mas porque essa interlocução, ela se dá de várias formas, por múltiplas linguagens. Então, poder dialogar, prestigiar, fortalecer, né, um projeto tão bonito quanto este, né, que é o Clube de Leitura Virtual aí. Então, eu aproveito para agradecer nominalmente as professoras Amanda Tolomelli, a Aline Vaz, a Eliane Machado, né, que demonstram como é possível trabalhar de maneira coletiva, colaborativa, articulando mais de um campus acadêmico, né, e com isso agregando pessoas de várias partes do Brasil e pessoas de variadas gerações, variados campos do saber, diversos interesses. Então, de fato, uma iniciativa bastante alvissareira, né, merecedora de todos os créditos, todos os conhecimentos. Espero que não parem, né, por aqui, que possa ter reedições, né, mesmo pós-pandemia. Então, eu felicito a vocês três e agradeço em particular a Amanda, que foi com quem eu tive mais diálogo via WhatsApp e nos últimos tempos, para a gente nivelar
o entendimento. Bom, então, eu quero, agradecendo a vocês, né, estender aqui os meus cumprimentos à nossa audiência, à nossa assistência. A Amanda fez essa apresentação curricular e eu vou pedir licença para fazer uma audiodescrição para, provavelmente, esse nosso trabalho, esse nosso encontro, poderá estar sendo acompanhado, ou vir a ser acompanhado, né, por pessoas que, assim como eu, têm deficiência visual, alguma espécie de deficiência visual, ou algo que possa demandar essa audiodescrição. Na verdade, essa tarefa de audiodescrever, como vocês bem sabem, né, é uma tarefa que deve ser desenvolvida profissionalmente por pessoas especialmente do campo de letras ou da comunicação, etc. E eu peço licença a essas pessoas, já que não sou da área, mas aqui para tentar aproximar cada vez mais, né, das pessoas que, como eu, podem demandar essa questão. Então, bom, eu sou uma mulher parda, assim me auto-identifico, portanto, sou mestiça, tenho 50 anos e aparento ter esta idade. Eu tenho cabelos cacheados, longos, né, à altura dos ombros. Eu estou usando uma blusa estampada, portanto, colorida, mas as cores mais acentuadas aí são o verde escuro e o roxo, o lilás, na verdade, né? Eu estou usando um colar um colar artesanal, né, que eu comprei de uma mulher migrante, né, venezuelana, que se encontra aqui trabalhando, né, como trabalhadora informal nas ruas da cidade de Salvador, e esse colar é um colar que traz búzios em ambos os lados, algumas sementes vermelhas de pau-brasil, e pendurado está uma mandala, para nos dar sorte, para nos abençoar nesta noite, né? Uma mandala colorida, mas que sobressai aí a cor laranja. Eu estou usando um óculos de grau bastante forte, bastante acentuado, é um óculos de armação preta, né? E eu tenho uma deficiência visual chamada de pitose palpebral unilateral, traduzindo em linguagem mais simples, é o chamado olho caído, né? É uma deficiência muito comum, mais do que a gente imagina, né? Em várias partes do mundo e no Brasil também, e que ao se acentuar bastante, ela pode comprometer, né, não só a questão estética, mas a visão. Então, participar de um vídeo e evidenciando essa deficiência é uma forma também de superar, né, a dificuldade que muitas pessoas que têm essa doença têm de fazer fotos, né, de se expor publicamente. E é uma doença que ficou, é uma deficiência que ficou mais conhecida no Brasil, mais explorada, e foi alvo de discriminação quando aquele ex-presidente da Petrobras, chamado Nestor Cerveró, né, que ele tem essa deficiência bilateral, então em ambos os olhos, ele, ao ser alvo de um processo, as fotos dele circularam na internet, imagens e tal, e ele, em lugar de ser discutida a sua conduta num processo sobre a Petrobras, discutia-se muito a sua aparência, né? Então, pessoas como ele, como eu e como tantas outras, estamos sujeitas a esse preconceito, a essa discriminação. É um preconceito a mais, e quando pesa sobre as mulheres, já que nós somos socialmente construídas para sermos, entre aspas, vaidosas, isso pode repercutir negativamente na nossa imagem, no exercício profissional, etc., né? Em geral, é uma deficiência congênita, mas algumas pessoas também podem desenvolver num pós-cirúrgico, no pós-traumático, em decorrência de acidentes, etc. Então, essa audiodescrição, ela é para nos aproximar um pouco mais, né? Caso pessoas com baixa visão, pessoas com outro tipo de deficiência estejam nos assistindo ou venham nos assistir futuramente. Então, assim, eu inicio também colocando que essa informação imagética, ela é importante porque ela faz parte de todo um debate, né, que vai articular-se com o debate da noite de hoje mesmo, que envolve os feminismos, né, e o livro que foi sugerido pelas professoras para a gente pensar, é um livro que vai
tratar de múltiplas questões, não apenas das questões de gênero, questões que se articulam com as questões de gênero, e a temática da deficiência, ela está aí presente. Bom, então, a proposta que me foi apresentada é de trabalhar com este livro, né? Eu estou apresentando o livro, também vou logo descrevê-lo, é um livro de capa vermelha e branca, com letras pretas na lateral, né, com o nome da autora, Márcia Tiburi, e o título é Feminismo em Comum, trazendo em letras brancas e em letras menores, né, para todas, todes e todos, né? Então, eu vou apresentar a autora, vou falar um pouco sobre a obra, sobre o conteúdo da obra e sobre as minhas impressões, né, acerca desta leitura, deixando, obviamente, de antemão colocado que as minhas impressões, elas são as minhas leituras, a partir do meu repertório, né, político, cultural, do meu lugar social, de como que eu abordo esta obra, e, obviamente, pode não coincidir com a leitura que a maioria de vocês possa fazer, porque cada quem lê de um lugar, lê a partir de um repertório, lê a partir de uma expectativa, e eu, como sou professora do campus de estudos de gênero e feminismo, posso identificar potências e insuficiências no texto que provavelmente vocês enxergam de uma outra forma. Mas eu estou aqui para a gente compartilhar, né, as nossas percepções. Bom, então, a autora Márcia Tiburi é bastante conhecida, né, no Brasil e em algumas partes do mundo, né? A Amanda, ela exibiu um vídeo no início, né, com referências, a autora nos cumprimentando o projeto, né, e falando acerca de como que ela está feliz de saber que a leitura do texto dela está sendo desenvolvido num contexto que envolve pessoas diversas. Então, vamos começar pelo título, né? Ele traz uma promessa. Os títulos de livros, especialmente aqueles que não são necessariamente acadêmicos, livros que são destinados ao grande público, em geral, eles trazem uma promessa, né? Uma promessa de que são destinados à inclusão. Então, ela vai falar aqui a editora vai falar aqui na primeira orelha, dizendo que o livro, ele visa levar o feminismo muito a sério. Essa já é uma questão para a gente começar a refletir. E um outro aspecto é dizer que a linguagem é acessível tanto para pessoas iniciantes quanto para pessoas entendidas no assunto, né? Então, eu já vou começar dizendo que gostei muito deste livro, né? Já havia lido quando ele foi publicado, voltei a lê-lo, porque a cada vez que a gente lê, a gente observa, isso vale para qualquer literatura, né? A gente observa outros aspectos, mas eu antecipo já, sem querer polemizar, mas deixando para o debate, que eu não considero este um livro de natureza plenamente acessível para iniciantes. E vou dizer por quê. Porque, apesar da autora trazer uma linguagem, em parte, né, bastante tranquila, bastante suave, com muitos exemplos, inclusive escrevendo como manda o script dos estudos de gênero, que é falar em primeira pessoa, trazer a sua experiência para articular teoria com experiência, né? Ela também usa bastante expressões, alguns conceitos e alguns jargões que não são de familiaridade do grande público, e, a meu sentir, ela poderia ter colocado algumas notinhas de rodapé para facilitar, né, ou indicar a leitura de dicionários feministas para deixar mais, digamos, acessível. Então, ao longo da minha exposição, eu vou mencionando quais são esses conceitos, né, quais são esses jargões, quais são essas expressões que estão presentes ao longo dos diversos tópicos. O livro está organizado em 17 tópicos, eu não vou chamar de capítulos, porque são tópicos, na verdade, né? Alguns deles estão tratados em 2 ou 3 páginas no máximo, e muitos deles repetem, enfatizam questões que foram tratadas em tópicos anteriores. Bom, mas antes de entrar nesse debate específico de cada tópico, deixe-me, então, apesar de ser uma pessoa bastante conhecida, mas deixe-me apresentar minimamente, ou relembrar, né, para quem não tem familiaridade com essa autora, de onde ela fala, né, de onde ela parte.
quais são suas inspirações, suas influências científicas, políticas, né, filosóficas. Então, trata-se de uma filósofa brasileira, né, de origem do Sul, é uma gaúcha, né, de Vacaria. Ela tem graduação, mestrado e doutorado e pós-doutorado nos estudos filosóficos, então sempre no campo da filosofia. Ela também tem uma graduação em artes, portanto, ela também é uma artista plástica. Ela é ou foi professora universitária, porque ela atuou durante muito tempo no Mackenzie, né, uma faculdade privada do estado de São Paulo, né, da capital paulista, e até 2018, até dezembro de 2018, ela era professora da Unirio, que é uma universidade federal, não é a UFRJ, é uma outra universidade federal do estado do Rio de Janeiro, da qual ela se exonerou, né, no final de 2000, ela pediu exoneração no final de 2018, quando ela resolveu se autoexilar nos Estados Unidos, né, sob a alegativa de que ela estava sofrendo ameaças, né, por parte de grupos vinculados ao bolsonarismo no Brasil. Então, ela é uma escritora política, uma mulher pública, ela foi candidata ao governo do estado do Rio de Janeiro pelo Partido dos Trabalhadores em 2018, e ela é uma mulher de 50 anos, portanto, uma mulher da minha geração, é uma mulher branca, não consta nas referências que ela, qual seja o seu estado civil, ou se ela tem filhos, enfim, não são, eu não tenho essas informações. Ela esteve aqui no estado da Bahia em algumas oportunidades, né, proferindo palestras. É uma mulher que transita muito bem na mídia, especialmente na mídia hegemônica, né? Ela escreve para revistas, para jornais, ela aparece sempre na grande mídia, e ela trabalhou no GNT, né, numa TV privada, né, num canal fechado, no programa Saia Justa, entre os anos de 2005 e 2010. Né? Então, esta é a autora, portanto, para que a gente possa entender de que lugar ela está falando, e, obviamente, por ser uma filósofa, ela põe ênfase nas questões existenciais, ela traz um debate que envolve, ela não se ocupa unicamente dos estudos feministas. No início da sua carreira e ao longo da sua carreira, ela se debruçava sobre variados temas. Só nos últimos 10 anos ou 15 anos, ela vem tratar das questões dos feminismos enquanto uma pesquisadora, né? E ela trabalha muito com o debate da democracia, portanto, da filosofia política, né? A obra sobre a qual nós vamos falar é uma obra que foi lançada em primeira edição em 2018, né? Mas nós estamos em 2020, mas ela já ultrapassa a 10ª edição, né? Ela já creio que já está próximo da 15ª edição, portanto, é uma obra bastante lida, né? A editora tem publicado inúmeras outras edições. É um livro pequeno, do tipo pocket, portanto, é um livro de bolso, né? Praticamente, ele pode ser portado numa bolsa pequena, portanto, é um livro que a gente pode ler, né, no trânsito, desde que não esteja dirigindo, obviamente, né? A gente pode ler em qualquer lugar, em qualquer espaço, é de fácil condução. Ele tem 125 páginas, portanto, não é um livro tão longo, né? E ele foi publicado pela editora Rosa dos Ventos, que tem uma tradição de publicar livros feministas, porque é uma editora que foi criada para este fim, né? Então, é uma editora da qual a Rosemarie Muraro, que foi uma feminista muito importante, né, no estado do Brasil, publicou muitos textos de sua autoria e de outras autoras, né, nacionais e estrangeiras. Então, o título é bastante convidativo, né? É um título que fala em feminismo em comum, portanto, não está aí falando de um feminismo exclusivo para feministas. E quando ela traz, né, essa ideia de para todas, né, considerando as mulheres aí na sua ampla diversidade, para todes, para incluir pessoas, né, trans ou não binárias, que não se identifica com nenhum dos gêneros, né, hegemônicos na nossa sociedade, e para todos, pensando aí a ideia também de homens como sujeitos que podem
sujeitos políticos que podem e devem ter interesse sobre a temática, né? Como eu disse, o conteúdo está distribuído em 17 tópicos e são diversos os temas. Ela, em que pese o título ser Feminismo em Comum, ela não se detém a falar unicamente dos feminismos, das histórias, né, das ondas, dos vários contextos. Ela traz essa discussão, obviamente, nos três primeiros tópicos, mas ela se debruça sobre várias temáticas, né, que emergem das pautas, das demandas e das agendas feministas no mundo e no Brasil em particular, né? Então, o debate sobre feminismo, ela vai definir, ela vai trazer algumas proposições, né? E ela parte da ideia de que os feminismos são múltiplos, portanto, ela corrobora com várias outras produções anteriores a elas, inclusive em vários anos anteriores a ela, porque o feminismo, vamos falar aqui do feminismo enquanto uma literatura escrita, né? Seja ela científica ou não, ele já soma mais de 300 anos, né? Então, nós temos aí uma produção que é vasta e que, portanto, o feminismo tem sido reconhecido como o movimento que mais impactou, né, a história da humanidade no século XX. Então, ela vai trazer o debate sobre os sujeitos dos feminismos, quem poderia ser os sujeitos dos feminismos, né? Ela traz uma crítica e faz um convite à autocrítica, né, aos vários feminismos, e ela vai culminar com algumas proposições. Ao final, ela vai fazer uma chamada, bem no estilo do... Eu vou me socorrer aqui de outras linguagens para poder pensar a literatura de Márcia Tiburi. Vamos falar aqui de um cantor mineiro chamado Beto Guedes, quando ele diz que vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. Então, dialoga muito com isso que a Márcia Tiburi vai falar ao final, né? Em que é interessante, ela põe ênfase no diálogo, a categoria diálogo, a categoria dialógica, está presente, perpassa todo o texto, então ela entende que nós precisamos dialogar, ela fala sobre a categoria lugar de fala e agrega uma outra categoria também comum nos estudos feministas, que é o lugar de escuta, né, para evitar que a ideia de lugar de fala, levada às últimas consequências, silencie outros sujeitos. Então, ela põe ênfase no diálogo, esse é um ponto alto do texto dela, né, isso é muito interessante. Ela evoca vários conceitos, como patriarcado, né, é um conceito muito presente nos estudos feministas, né, algumas autoras já não utilizam tanto, preferindo o conceito de gênero, ela também evoca o conceito de gênero para falar das construções socioculturais das masculinidades e das feminilidades. Ela fala do patriarcado enquanto uma estrutura, né, uma ordem social de gênero em que a presença do sexismo, ou seja, da crença na superioridade de um sexo sobre o outro, no caso, o sexo masculino, então a masculinidade hegemônica, né, ela vai trazer isso. Ela opera com conceitos como divisão sexual do trabalho, empoderamento, violência de gênero, misoginia, ideologia patriarcal, lugar de fala, lugar de escuta, ética e política. Então, são conceitos muito presentes e muito caros nas teorias feministas e nos movimentos feministas de um modo geral. Lamentavelmente, ela não define a maioria desses conceitos e nem menciona as autoras que antes dela, né, se debruçaram sobre essa questão. É óbvio que ela se propôs a fazer um ensaio, não é um texto científico que pudesse estar sendo recheado aí de referências, né, a vários autores e autoras. Mesmo assim, escrevendo como um ensaio, numa linguagem bastante fluida, mesmo assim, ela quebra a regra do ensaio e menciona alguns autores, né, como Audre Lorde, como Christine de Pizan, né, que é uma filósofa francesa, como Emma Goldman, como Judith Butler, como Michel Foucault, como Silvia Federici. Então, ela menciona, ao mesmo tempo em que ela não quer fazer um texto científico, ela abre a exceção e põe algumas notas de rodapé para mencionar essas produções, esses autores, né, e autoras. De autores, autores homens, ela traz unicamente o Michel Foucault, né? E de autoras brasileiras, ela menciona unicamente a Vilma Piedade, né?
que é uma mulher negra, uma pesquisadora, uma teórica negra, professora no Rio de Janeiro, que tem uma obra chamada Dororidade. Um livro muito interessante, que eu super recomendo, né? Onde ela vai dialogar com a ideia de sororidade a partir de uma vivência negra, a experiência das mulheres negras, né? Como é que elas se articulam politicamente para superar as opressões de gênero, de raça e de classe. Então, a Marcia Tiburi, ela, apesar de ela estar, apesar de implícito ao texto dela estarem várias contribuições teóricas de autoras históricas, de clássicas e contemporâneas, ela invoca apenas alguns autores e autoras, e entre as brasileiras, unicamente a Vilma Piedade, e ela não menciona nenhuma autora mineira, nenhuma autora nordestina. Obviamente que pode ser uma escolha dela, e o texto iria ficar longo demais, mas o fato é que, para quem não conhece, para quem não não tem familiaridade com esses estudos, ao citar a Marcia Tiburi, ao fazer referências a ela, as pessoas vão imaginar que ela criou aquilo ali, que é uma produção dela, né? E, no entanto, subjacente ao texto dela, implícito ao texto dela, estão contribuições de várias autoras, né? Inclusive autoras da mesma editora dela, no mesmo ano que ela publicou, como, por exemplo, a autora Bell Hooks, que publicou no ano 2008, pela Rosa dos Tempos, uma obra que dialoga diretamente com o texto dela, que é O Feminismo é para Todo Mundo. Então, a Bell Hooks, que é uma autora norte-americana, né, é uma educadora, é uma pedagoga, filósofa, mas ela se dedica à educação, assim como vocês, né, aí da Faculdade de Educação. A Bell Hooks é super, super útil e necessária para a gente pensar uma educação libertária, inclusiva, né, não só em perspectiva de gênero, mas de raça, de etnia, né, de geração, e questões territoriais e tal. Então, o livro O Feminismo é para Todo Mundo é um livro sem o qual a Marcia Tiburi não teria como trazer várias questões que ela traz, né? Então, assim, além do livro O Feminismo é para Todo Mundo, ela poderia estar pensando na Chimamanda, né? A Chimamanda Adichie, que é uma autora nigeriana, né? E que traz uma discussão semelhante, que é sejamos todos feministas. Então, imagina aí, feminismo para todas, todes e todos, traz um debate muito próximo do que traz a Chimamanda. Sejamos, um outro manifesto, sejamos todos feministas, ou seja, lá uma autora africana e uma autora do norte da América, falando aí o feminismo para todo mundo. Obviamente que no Brasil tem várias autoras também que trazem essa discussão. Por exemplo, a Melinha Teles, ela vai falar sobre uma breve história do feminismo no Brasil, e ela vai, um livrinho também da coleção Primeiros Passos, e a Jaqueline Pitangui vai falar também sobre o que é feminismo. Todos esses livros dialogam com o texto da Marcia Tiburi. Então, eu imagino, obviamente, que nós, quando escrevemos um texto, nós temos escolhas, seja ele um texto científico, seja ele um texto literário, seja ele um texto, vamos falar aqui de cordel, eu sou também uma produtora de cordel, então, assim, para usar uma expressão do Legião Urbana, naquela música, quais são as palavras que nunca foram ditas, né? Então, assim, no campo do feminismo, existe uma expressão que é muito reivindicada pelas mulheres negras, quando elas dizem, nossos passos vêm de longe. Então, assim, quase tudo que a gente tem pontuado hoje na literatura e na ciência, porque, sim, há uma ciência feminista, né? Há uma metodologia feminista, há uma pedagogia feminista, né? Então, assim, inclusive, para falar da pedagogia feminista, eu sugeriria, para a gente valorizar ainda mais a obra da Marcia Tiburi, e aqui, quando eu pontuo essas lacunas, eu não estou pontuando para desqualificar, eu estou dizendo que valorizo muito, que é um livro muito bom, foi super sábia a ideia de sugerir a leitura dele, né? É um livro necessário, é uma leitura muito, muito boa, né? Ela nos deixa com uma série de interrogações, ela nos convida a pensar sobre zilhões de questões, divisão sexual do trabalho, os impactos, né, do patriarcado no mundo do trabalho, no mundo da política, no mundo da educação, nas relações familiares, mas, assim, para pensar tudo isso, a gente
pode também pensar, e o que fazer? Ela está nos convidando todo mundo, né, todos e todas, para nós superarmos isso aí. Mas ela não diz, por exemplo, não enfatiza, por exemplo, o papel da educação e das políticas públicas, de um modo geral, de enfrentamento à violência, ou seja, o debate sobre o Estado e as políticas públicas passa ao largo desta obra. Então, assim, como é um manifesto, como é uma obra que se pretende propositiva, a educação, a meu ver, é um campo fértil, dos mais férteis, para a gente enfrentar a desigualdade de gênero, porque, como diz Drummond, os lírios não nascem dos decretos, então nós não vamos a enfrentar ou derrotar o patriarcado apenas encarcerando os homens. Isso a Angela Davis deixa bem elucidado, a autora Angela Davis, né, uma filósofa negra norte-americana. Então, assim, nós precisamos investir muito na educação. E ela deixa isso nas entrelinhas, mas para a gente valorizar tudo que ela disse e agregar um pouco mais, a gente poderia ler também a Daniela Awad, né, que é uma professora de origem sulista, sudestina, mas que vive aí em Minas Gerais, na Universidade Federal de Juiz de Fora, e que tem uma obra chamada Feminismo, que História é Essa? Né? Além dessa obra Feminismo, que História é Essa, da Daniela Awad, ela tem uma que eu acho que vai interessar muito para a galera que é do campo da educação. Interessa a todas nós, tanto a educação formal como informal. Mas esse segundo texto, Educar Meninos e Meninas, Relações de Gênero na Escola, da Daniela Awad, se a gente lê esse texto casadinho com o texto da Márcia Tiburi, a gente vai dizer, poxa, eu posso potencializar muito o que a Márcia Tiburi disse, sendo propositiva também no meu campo de trabalho. Então, assim, eu vou me encaminhando para o encerramento da minha primeira rodada, apenas colocando o seguinte, que o texto é um texto muito interessante, ela vai, de fato, trazer o debate sobre o feminismo como sendo digamos assim, uma ferramenta, uma tecnologia, né, tanto científica como política para a gente enfrentar as múltiplas desigualdades. Ela fala que não é só um pensamento, é também uma prática, o feminismo é sobretudo uma prática. Ela vai destacar o fato de que os detratores dos feminismos o fazem isso porque não o conhecem, ou não os conhecem, já que os feminismos são múltiplos, e que bom que eles são múltiplos e diversos, e sendo diverso, existem inclusive contradições entre as diversas formas de ser feminista, né? Então ela vai trazer um debate muito rico sobre somos todas trabalhadoras, né, no tópico 3, o fato é que nós somos todas trabalhadoras, mas o mundo do trabalho nos trata de maneira muito diferente, né? E a pandemia veio evidenciar isso, porque a chamada economia do cuidado, que as feministas vêm travando há vários séculos, ela agora com a pandemia ficou mais evidenciada, do quão importante. Estava ouvindo aí uma das nossas cursistas, falando um pouco da sua experiência, antes de começar a nossa live, falando um pouco da sua experiência enquanto profissional da saúde, né? E nós todas estamos num contexto de ter que nos virar nos 30, até reaprendendo como fazer educação, né? Na aula remota e tudo mais. Então, é um momento também para a gente pensar como que o feminismo é importante para evidenciar o papel das mulheres na sociedade, o quão importante é a nossa função, as nossas múltiplas funções, e como que a sobrecarga de trabalho, a dupla, tripla e até quádrupla jornada, pode ter impactos deletérios na nossa saúde futuramente. Então, a Márcia Tiburi, ela traz isso en passant, né? Eu senti falta de uma introdução para ela explicar que se trata de um manifesto. Ela tanto explicou aí na fala dela oralmente, como eu já vi vídeos dela explicando isso, né? De que se trata dessa questão. Então, assim, em vários momentos ela vai falar sobre culto patriarcal ao macho. Eu penso que se ela quer fazer um diálogo para evitar resistências, inclusive com os homens, porque eu sou professora de um bacharelado em estudos de gênero, e no início eu não tinha tantos alunos homens, porque havia, inclusive, uma resistência dos homens em participar, achando que eles eram blindados, né, de estar nesse lugar. E quando o Enem trouxe questões sobre gênero, e algumas feministas nas redes sociais usavam uma hashtag chamada machistas não passarão,
eu dizia, machistas têm que passar. Eu faço votos de que os machistas passem e entrem nas universidades para que eles possam ter uma educação inclusiva e não sexista, porque ninguém nasce machista, torna-se machista, né? E ninguém nasce desconstruída, se desconstrói na educação, né? Paulo Freire já dizia que ninguém educa ninguém, nós nos educamos em relação. Então, assim, também ninguém empodera ninguém, nós nos empoderamos relacionalmente. Então, quando a gente tem essa ideia de que, por exemplo, quando ela utiliza a categoria macho branco, ou quando ela traz expressões como o golpe ou outras, talvez não facilite o diálogo, já que a ideia é dialogar, entende? Então, o feminismo para todos é um feminismo que deve colocar minimamente em suspensão determinadas expressões que pode gerar barreiras para o diálogo. Vou dar um exemplo prático, rápido, já no caminho para o final. Eu leciono também a disciplina Violência contra as Mulheres, e eu, outro dia, numa 3ª ou 4ª aula, um aluno meu que veio da história, ele disse, professora, eu estou pretendendo fazer um TCC sobre violência contra as mulheres. E uma aluna bastante ativista, ela olhou para ele e disse, você cale sua boca, porque você não pode falar daquilo que você não vivencia. Você não está apto, né, a desenvolver um TCC sobre uma experiência que você não viveu. E isso antes de eu fazer qualquer observação. E meu papel como educadora, né, e como alguém que acredita na educação como um locus, né, emancipatório, como uma ferramenta transformadora, que inclusive vem nos autotransformando, eu tive que dizer que quem trabalha com a categoria gênero tem que entender que o gênero é relacional. E que, assim como o racismo não é um problema unicamente de negros, o sexismo não é um problema unicamente das mulheres. Então, os homens podem, sim, estudar e falar sobre violência de gênero. Obviamente que vão falar desde outra perspectiva. E aí nós temos várias experiências no Brasil e no mundo que falam sobre a responsabilidade. Falar no feminismo para todos e todas e todes é falar em masculinidades, em outras formas de viver as masculinidades. Então, nós precisamos pensar, né, na ideia de homens como aliados do pensamento feminista. E para isso, se a gente partir de categorias que blindem os homens da participação, que dificulte, a gente pode ter problemas. Então, assim, eu deixaria para a gente discutir, eu tenho outros elementos a tratar, inclusive página por página, se assim for necessário, página por página não, tópico por tópico, se assim for necessário, mas, assim, dizendo que nós podemos, seguramente, fazer uma boa leitura, né, nos apropriarmos de tudo que há de positivo nesse livro, né, pontuando que há lacunas, como de resto há em todas as obras, né, seja em artigos científicos, seja em livros, inclusive nos nossos, porque nós não damos conta de abarcar tudo, mas a gente pode, aqui no livro, no texto dela, existem janelas, né, ela abriu N janelas para nós fazermos pesquisas científicas, para nós fazermos projetos de intervenção, para nós, valorizando que essa autora tão importante para o feminismo no Brasil nos brindou, né, e aqui eu estou querendo dizer que é uma teórica, é uma pensadora importantíssima, mas eu, como estudiosa do campo dos feminismos, meu objeto, né, de estudo, é meu corpus analítico, discutir suficiências, insuficiências, lacunas, né, e aspectos positivos. Então, assim, eu encerraria dizendo que, para entender um pouco mais esse trabalho, talvez a gente precisasse ler um pouco o Dicionário Crítico do Feminismo, que tem várias autoras, mas que tem como organizadora a Helena Hirata. A Helena Hirata, ela é de origem japonesa, mas ela se naturalizou brasileira, então o livro é Dicionário Crítico do Feminismo, traz vários verbetes, e esses verbetes ajudaria bastante, né, a pensar vários temas. Ela fala, por exemplo, na página 77, ela traz a expressão episteme, que não é uma expressão de familiaridade das pessoas comuns, que não são acadêmicas, né? Ela traz o debate sobre mundo da vida, né, que é uma categoria, ela traz o feminismo interseccional, ela traz devir mulher, ela traz a mística feminina, que é, inclusive, o título de um livro, né, de uma autora norte-americana. Então, assim, ela demonstra que ela tem muita leitura,
leitura, e eu reconheço, né, Márcia Tiburi é uma grande escritora e eu a valorizo bastante. Mas, assim, eu penso que esse livro é muito potente, muito importante. Ele só não pode ser apresentado como um livro para principiantes, né? Um livro para alguém que vá lê-lo sem precisar estar consultando outras obras. Mas, de toda sorte, mesmo que ele deixe essas questões em aberto, ele também é estimulante, porque eu, particularmente, quando leio um livro que ele não responde tudo, ele também acaba sendo convidativo para a gente ir buscar. Eu sempre leio com o dicionário do lado, ou com outras autoras, hoje tem o Google, né? E, enfim, eu estou querendo dizer com isso que, se por um lado ele exige outras buscas, que talvez não possam ser feitas imediatamente, ele é também um livro muito provocativo e muito interessante. Então, assim, eu encerro dizendo que, de fato, a Márcia Tiburi vai terminar falando sobre uma proposta de um ecofeminismo. Ela não apresenta o ecofeminismo, ela não trata dele ao longo do texto, né, em nenhum momento, só no último tópico é que ela vai dizer, quiçá, o ecofeminismo seja um caminho com que eu estou de acordo, obviamente, mas nenhum feminismo, nenhuma vertente do feminismo sozinha, isoladamente, vai dar conta de todas as questões, né? Então, um feminismo comunitário, né, um feminismo indígena, um feminismo latino-americano, um feminismo negro, um feminismo interseccional, todos eles têm muito a nos ensinar, e nenhum deles, isoladamente, dá respostas para o enfrentamento das nossas questões. Então, eu me detenho por aqui, por hora, para dizer que sou muito grata pela oportunidade de apresentar para vocês a minha leitura. Essa é a minha leitura, né? E quero agora compartilhar com vocês sobre que percepções vocês tiveram, se coincidem, se vocês acreditam, se vocês podem convergir ou divergir dessas questões que eu acabei de pontuar. Bom, é isso, por hora. Muito obrigada, Salete. Uma fala muito boa, muito tranquila, acessível. Eu acho que os nossos clubes têm sido assim, né? Embora você tenha falado que o livro não é um livro para principiantes, a sua fala traz uma clareza para a gente muito grande. Então, quem não tem nenhuma entrada, eu acredito nisso, nenhuma leitura de entrada aí, a gente consegue também compreender. O pessoal está comentando, eu vou fazer, tem algumas questões aqui que já foram colocadas, quem quiser colocar mais alguma questão, ainda dá tempo de colocar lá no chat, por favor. O Rubens comentou assim, ó, no capítulo 3, Somos Todas Trabalhadoras, minha pergunta, Gaudêncio Frigoto, em O Trabalho e a Educação Básica, cita que 90% das mulheres intituladas do lar respondem negativamente quando indagadas se trabalhavam. No entanto, essas mesmas mulheres, ao descrever suas atividades dentro de casa, somavam-se mais de 12 horas de jornada de trabalho. Como desconstruir esse conceito trabalhista e social obsoleto de que essa prática é natural e inerente da mulher desde a sua concepção? Você prefere uma a uma ou prefere blocos Não, de 3? acho que pode, nesse momento, fazer uma a uma, depois a gente vê. Se tiver muitas parecidas, eu faço, tá? Ok. Bom, então vamos lá. Eu agradeço muitíssimo a pergunta, bastante pertinente, né? E dialoga precisamente com esse tópico, de fato, porque a interface entre gênero e trabalho, aqui no nosso bacharelado, ela é uma disciplina de 68 horas, onde a gente vai discutir, né, essa categoria trabalho, que, apesar de existirem feminismos que são bastante influenciados pelo marxismo, o feminismo marxista, que trabalha muito essa categoria trabalho, tudo, há uma crítica das feministas marxistas ao próprio Marx, quando ele não viu as mulheres, né, não enxergou, vamos dizer, o primeiro Marx, porque marxistas que atualizaram, né, que refletiram sobre as importantes contribuições de Marx para a transformação da sociedade, né? Alguém que não quer desprezar o que ele coloca, mas que, ao mesmo tempo, quer articular a questão de classe com gênero, com raça e com outras categorias, vai dizer o seguinte, que
a mais-valia, que é uma categoria que o Marx vai trabalhar, né, como o lucro que os patrões acumulam, e isso não é redistribuído com os trabalhadores, não reconhece todo esse esforço, não foi visto com relação ao trabalho das mulheres. Por quê? Porque a Márcia Tiburi, inclusive, vai trazer um pouco o debate sobre a dicotomia entre o público e o privado, né? Essa dicotomia, eu até estranhei, porque a Márcia Tiburi, ela remete à antiguidade, mas na atualidade ela está assentada naquilo que uma teórica, Carol Pátema, vai chamar de o contrato sexual, né? É um contrato moderno que está presente nas leis, etc. Hoje nós rompemos bastante com essa falsa dicotomia, mas o que eu quero dizer é que as teóricas vão criticar o Marx, porque o que ele enxergava como trabalho era o trabalho masculino, o trabalho na fábrica, o trabalho no campo, o trabalho feito fora do lar. Então, aquilo ali ele chamava de trabalho produtivo. Não só o Marx, né? Teóricos não marxistas também entendem que o trabalho produtivo é o trabalho que gera renda, que gera lucro. Então, o trabalho dito reprodutivo, que é aquele trabalho que geralmente, social e historicamente, nós mulheres desenvolvemos, tanto reprodutivo no sentido de produzir outros seres, então, a produção da espécie é um trabalho reprodutivo, como o reprodutivo no sentido de fazer aquilo que é invisível, que é pouco valorizado socialmente, é o trabalho doméstico, por exemplo, seja ele remunerado ou não, é um trabalho cujo tempo, né, as horas que se dedica a ele, né, e aí a pergunta dele já está embutida essa resposta, o tempo que nós mulheres, há pesquisas em vários países de uso do tempo, no Brasil não há uma pesquisa, o censo não fez uma pesquisa nacional, mas há pesquisas regionais sobre o uso do tempo que apontam, né, o tempo semanal dedicado segundo o sexo / gênero, o tempo que homens e mulheres dedicam ao trabalho doméstico, há uma distância muito grande, né, entre o número de horas que mulheres se dedicam e o número de horas que homens se dedicam. Então, assim, é exatamente a categoria trabalho produtivo e trabalho reprodutivo que o feminismo vai trazer para nós, para a gente pensar isso. Então, assim, quando as mulheres não reconhecem que o trabalho doméstico não é um trabalho, é porque nós, mulheres, estamos imersas numa cultura patriarcal que vai naturalizando, a Márcia Tiburi, ela aponta isso, né? O patriarcado, ele vai naturalizando esse, entre aspas, lugar de mulher, e muitas mulheres, né, assim como muitos negros introjetam o racismo, como muitas pessoas LGBTs também podem introjetar a LGBTfobia, né, porque nós estamos imersos numa cultura patriarcal. Então, assim, a chamada mulher do lar, ou a mulher que desempenha unicamente o trabalho em casa, nem sempre ela identifica isso como sendo um trabalho, porque o próprio Estado, historicamente, negou isso. Por exemplo, a luta das donas de casas para acessar a aposentadoria foi muito forte durante a Constituinte. A minha tese de doutorado, cujo título é A Carta que Elas Escreveram, a participação das mulheres na Constituinte, ela está disponível em PDF, né? Então, acesso gratuito para quem tiver interesse. Eu vou trazer um pouco isso, né? Ou seja, reconhecer o trabalho das mulheres na esfera pública, o trabalho no comércio, na indústria, no campo, etc., não tanto do ponto de vista formal, a igualdade, né? Mas do ponto de vista material, não. Agora, o trabalho das mulheres, a aposentadoria do dono de casa, foi muita batalha para que se reconhecesse que aquilo ali era um trabalho. E o reconhecimento do trabalho das empregadas domésticas só aconteceu mais de 15 anos depois, com a PEC das domésticas. Então, a pergunta dele é muito procedente. Por quê? Porque as crianças, e aí entra um debate para quem é professora, as crianças, quando a gente faz uma atividade sobre o dia do trabalho, que na verdade é o dia do trabalhador e da trabalhadora, porque o dia do trabalho é todos os dias, né? Então, quando a gente faz um exercício sobre o dia do trabalhador e da trabalhadora, as crianças, eu também já fui professora da infância, né? E aí as crianças dizem o seguinte: minha mãe não trabalha, ela só fica em casa. Então, assim, a sociedade vai reproduzindo, né? E como enfrentar isso? De várias formas. Uma delas é a educação, né? Para reconhecer este trabalho como sendo um trabalho que contribui para o PIB. Imagina aí se o Estado assumisse todas as políticas públicas, se nós tivéssemos mais lavanderias públicas, praça de alimentação pública, que no Brasil não existe, só existe praça de alimentação privada nos shopping centers.
lavanderias públicas, cozinhas comunitárias, restaurantes populares, creches, né? As instituições de internação para pessoas idosas, né? Então, assim, toda aquela carga de trabalho que nós, mulheres, que a gente vai chamar isso da divisão sexual, racial e social do trabalho, isso só é explicado a partir dessa relação entre gênero e trabalho. Então, a Márcia Tiburi, ela foi muito feliz ao trazer um tópico sobre somos todas trabalhadoras, mas a gente tem que fazer aí um parêntese. Nós somos todas trabalhadoras, mas quando a gente articula isso com os marcadores de raça e de classe, ou até de geração, nós vamos perceber que nós não estamos no mesmo patamar. Para que algumas mulheres se emancipem, e ela traz isso no texto, é necessário que outras sejam exploradas, ou por essas próprias mulheres, né, ou pelo próprio Estado, né? Então, o que acontece? É uma corrida, né, pela igualdade de gênero, que nem só gênero é suficiente para nos explicar. Então, eu diria o seguinte, que nós temos que ter mais políticas públicas para atender as mulheres que precisam trabalhar fora. Nós temos que ter uma educação para que haja nós chamamos isso de coeducação ou corresponsabilidade, né, para que meninos e meninas, desde a tenra idade, ou pessoas não binárias, seres humanos, possam se sentir responsáveis pelo trabalho em casa. Se você mora naquela casa, você é responsável por limpar aquela casa, ou por mantê-la limpa. E isso não tem. E nós temos que quebrar os scripts de gênero nas tarefas domésticas. Aqui na UFBA, nós temos a residência universitária, como seguramente vocês devem ter aí em várias partes do Brasil. E os alunos que vêm do interior, ou de outras cidades grandes, ou de outros estados, eles se deparam com uma grande dificuldade. É que muitos deles são obrigados a cumprir escalas, para limpar seu próprio quarto, para faxinar o espaço onde mora, e isso há muito conflito entre as pessoas que ali residem, porque muitos nunca varreram uma casa, nunca lavaram um prato, porque historicamente tinha mulheres que faziam isso para eles, tinha pessoas que faziam isso para eles, em regra, mulheres. Então isso pode ter repercussões negativas em vários momentos. Não só quando você vai para uma residência universitária que não tem sua mãe, sua irmã, sua namorada, sua esposa para fazer isso, ou seja, para realizar a divisão sexual do trabalho, e também pode ter repercussão negativa no mundo do trabalho, porque com essa crise econômica, né, e tem um conceito muito, muito interessante para pensar isso que o participante levantou, que é o fenômeno da feminização da pobreza. Então, dentre as pessoas mais pobres do mundo, as mulheres são as mais pobres, e dentre as mulheres mais pobres, majora as mulheres negras. Então, nós temos um fenômeno aí de feminização da pobreza que só dá para enfrentar isso gerando mais emprego e renda, né? Seja através das políticas de redistribuição, das políticas de inclusão, seja através das políticas de geração de capacitação, de educação, etc. Então, eu valorizo muito essa pergunta, porque ela possibilita dizer que a Márcia foi feliz trazendo essa discussão e nós poderíamos seguir explorando bastante. Então, eu falei do dicionário, não foi, do feminismo, sobre conceitos feministas, e essa autora Helena Hirata, como várias outras autoras, geralmente o feminismo marxista é o feminismo que mais contribui para a gente pensar a relação, a interface gênero-trabalho. Então, existem feministas liberais que, para elas, está de boa elas se emanciparem, elas terem acesso à renda. Então, muitas vezes, uma emancipação, é um empoderamento às custas de outras mulheres. Por isso que quando a Márcia Tiburi e a Chimamanda, ou mesmo a Bell Hooks, ela vai falar sobre um feminismo para todos e todas, é porque o feminismo, como o marxismo e outras teorias emancipatórias, vão dizer que só gênero não vai dar conta para entender esse problema. Tem um livro interessante, já vou encerrar essa resposta, tem um livro interessante de uma autora falecida, chamada Cecília Toledo. Ela é uma teórica não acadêmica, porque existe isso, gente, né? Então, as pessoas estão produzindo teorias fora da academia, né? Todo o tempo o conhecimento é produzido, né? E o conhecimento científico não é o único e nem tampouco o mais importante. Mas, assim, a Cecília Toledo, ela era uma ativista trotskista, e ela faleceu há uns 3 anos, e tem um opúsculozinho dela, até mais fininho do que essa obra da Márcia Tiburi, chamado Mulheres, o gênero nos une, a classe nos divide.
Então, ela vai trazer exatamente esse debate que a pergunta pontuou. Em alguns contextos, vai ter conflito entre as feministas, né? E entre as mulheres de um modo geral. Então, quando ela diz o gênero nos une, mas a classe nos divide, lembram daquele momento em que a mulher, agora na pandemia, a empregada doméstica estava trabalhando, né? E levou sua criança, que acabou vindo a óbito porque caiu da cobertura de um prédio lá na região metropolitana do Recife. Ela estava a serviço de uma mulher branca, né? Ela se tratava de uma mulher negra de baixa escolaridade, que por não ter creche onde deixar a sua criança nesse contexto, ainda que tivesse creche, mas estamos no contexto da pandemia, as creches estão fechadas. Então, ali é um típico exemplo de que o gênero pode nos unir em algumas pautas, como é o caso da pauta da violência, mas ela pode nos separar na pauta do mundo do trabalho. E eu não estou falando aqui só, como a Márcia Tiburi fala, do macho branco, não. Eu não uso essa expressão, não gosto. O patriarcado não são os homens, é importante deixar isso muito evidenciado, né? Tem um filme chamado Lanternas Vermelhas, que vai mostrar precisamente que, muitas vezes, para o patriarcado se manifestar, o homem nem precisa estar presente. Porque narra a história de um homem que é casado com várias mulheres, né, numa sociedade poligâmica, e ele viaja, e quando ele volta de viagem, uma das mulheres dedura as outras mulheres. Porque o patriarcado está introjetado na sua psique. Então, nesse filme, Lanterna Vermelha, nem precisa o homem estar presente para que o patriarcado nos fiscalize, né? É óbvio que os homens são beneficiários disso. Então, eu encerraria exatamente dizendo isso. Conceitos como divisão sexual do trabalho, trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, né? Analisar a articulação entre gênero, raça e classe nos ajuda a pensar isso. E teóricos da educação, como o teórico que ele apontou, né, que tem uma matriz marxista, é muito útil para a gente pensar essas questões. Acho que me estendi demais, peço desculpa. Entendeu? Não, e o Rubens Júnior está agradecendo, obrigado pelo comentário e reflexão sobre minha indagação, sensacional. A gente tem alguns comentários aqui, a Terezinha deixou uma sugestão de podcast para estar vendo o clube, que tem um endereço lá, que é o Crime da Praia dos Ossos. O podcast conta a história de um crime, mas seu objetivo é ir além, analisar o que é ser mulher no Brasil. Jennifer coloca que ela, na internet estava ruim, mas que ela grifou um trecho, que a escuta é um elemento prático no processo político que precisa ser experimentado com urgência, sobretudo pelos sujeitos que detêm o privilégio da fala. A Daniela Passos coloca, como bem disse a Salete, o livro é muito bacana, mas senti falta de um diálogo com a interseção de raça e classe. Apesar dela tratar das mulheres trabalhadoras, mesmo assim ainda senti falta dessa interseção. O que a professora Salete pensa disso? Vou colocar mais um também, Salete, que a Aline Chagas colocou. Como não cair nas armadilhas da representatividade por si mesma? Aí fique à vontade para comentar sobre esse bloco aí. Ok. Super agradeço também, olha só, as leituras, elas chamam, né, a leitura dessa obra, ela nos interpela o tempo inteiro e nos convida a refletir sobre várias questões. Como eu disse, como ela não se debruçou unicamente sobre o feminismo como um fenômeno, né, mundial, múltiplo, diverso, etc., ela trouxe muitos temas, muitas agendas, muitas pautas, então daria uma live para cada tópico. Embora que alguns dos tópicos repetem, né, algumas questões. Então, bom, eu gostei muito da sugestão do vídeo, né, muito, muito interessante, e enriquece a nossa discussão. Aproveito também para sugerir um vídeo, já que o desafio desse livro da Márcia não é tanto convidar mulheres ou pessoas não binárias para discutir o feminismo. É muito mais desafiador convidar os homens, né? E aí incluindo os homens trans. Então, tem um TED, né, que chama-se Um Apelo aos Homens, de Tony Porter. Se você coloca no Google, Tony Porter, Um Apelo aos Homens, eu não quero dar spoiler, mas é um homem negro norte-americano que vai falar sobre a sua experiência, né, de construção da masculinidade, quando é que ele se dá conta de que ele está marcado, né, pela sua condição
de homem e de homem negro, né, numa sociedade extremamente racista como é os Estados Unidos, né, e um homem pobre. Então, sem querer dar spoiler, mas vou precisar dizer isto, é que ele vai falar que vinha do enterro do seu irmão, que morreu de maneira trágica, e a família vinha toda num carro, e quando param no estacionamento para as mulheres irem ao banheiro, o pai dele desaba no choro. Então, o pai dele chora somente quando não está na presença das mulheres, porque ele tinha que cumprir o seu script de gênero, e ele se desculpa o tempo inteiro e até elogia o filho por não estar chorando. Olha como é perversa a masculinidade hegemônica. Eu não gosto do conceito masculinidade tóxica, eu prefiro usar masculinidade hegemônica, porque eu não quero patologizar a masculinidade, né? Então, na verdade, esse vídeo vai mostrar para nós que o patriarcado também, a Márcia Tiburi traz isso no texto também, né? O patriarcado, ele é deletério até para os próprios homens. Então, eu peço que todo mundo possa assistir, né? Esse vídeo, eu utilizo muito nas minhas aulas de introdução ao estudo de gênero, e chama-se Um Apelo aos Homens, né? Bom, eu concordo super com essa questão da escuta, e é algo que a gente precisa se exercitar bastante, né? E principalmente nós, eu como professora, né? Nós falamos muito como professora, somos muito demandadas, né? Para a fala, a escuta tanto nos espaços de poder e decisão, porque repare que a categoria lugar de fala, ela está bastante relacionada com a ideia de perspectiva, porque todo mundo tem lugar de fala, gente. Há um equívoco de achar que só mulheres têm lugar de fala, ou que só pessoas negras, ou que só pessoas com deficiência. A questão da categoria lugar de fala é de evidenciar e vocalizar, possibilitar, né, vocalidade, para falas que tiveram historicamente silenciadas, mas não quer dizer que o debate esteja interditado. Então, quando a gente leva lugar de fala à enésima potência, acaba-se o diálogo. Então, você corre o risco de quê? De interditar o diálogo e de ser revanchista. O que o feminismo quer não é uma revanche. O feminismo quer transformar a realidade, e para isso nós vamos, repito, aquela frase do Beto Guedes, né? Vamos precisar de todo mundo. A Chimamanda vai falar sobre isso, né? A própria Márcia Tiburi. Então, assim, o exercício da escuta é fundamental, porque nós podemos pedir emprestado categorias do campo psi, da psicanálise, da psicologia, da psicopedagogia, né? Porque seu adversário, porque muitas vezes, embora o feminismo não fale, jamais fale em guerra do sexo, quem fala isso são seus detratores, né? Mas se nós não estivermos dispostas ao diálogo com outras mulheres, inclusive com não feministas, eu digo muito para minhas alunas, olha, isso aqui não é um catecismo, essa aula, eu sou professora de gênero, mas não estou aqui para transformar ninguém em feminista. A consciência de gênero racial ou de classe, ou que seja, ela é um construto. Se eu quiser transformar minhas alunas ou meus alunos em feministas, eu vou estar exercendo o quê? O colonialismo. Então, a ideia é a gente pensar criticamente e cada quem faça suas escolhas. Então, assim, a escuta, ela é fundamental, porque sem ela, e a Bell Hooks, ela vai dizer isso, eu gosto muito da Bell Hooks, porque, diferentemente de muitas autoras, nacionais ou estrangeiras, ela trabalha com a categoria afeto. E afeto no sentido da afetividade, do amor, porque ela é influenciada por Martha King. E ela é influenciada pela ideia de uma disputa sem violência, a comunicação não violenta. Ela não trabalha com essa categoria, mas ela está inspirada nisso, né? Então, eu concordo perfeitamente com a ideia da escuta, né? E como professora, né, nós temos essa... eu sou muito marginal nessa visão. Uma aluna outra vez me disse, professora, eu nem sempre reconheço, nem sempre as feministas pensam como a senhora. Que bom que as feministas pensam de maneira diferente, em alguns momentos até contraditórias, para que a gente possa dizer que nós, a Márcia Tiburi chama todo mundo para autocrítica, né, o tempo inteiro. Então, essa ideia da escuta que ela vai trazer, né, o lugar de escuta também é muito fundamental. É um ponto muito positivo do trabalho dela. Sim, concordo, né, com a interlocutora que falou sobre a interseccionalidade. Ela fala no passando, por isso que eu falo para vocês. Ela mostra que ela tem muito conhecimento, que ela leu muito, embora ela não cite todas as autoras, né? Ela não cita, por exemplo, a própria Djamila, né? Para dar a ideia de que ela, como filósofa, também lê outras filósofas.
embora aqui também não cita a Sueli Carneiro, que é uma filósofa brasileira. E uma coisa que eu me ressinto aqui no Brasil é que a maioria das pesquisadoras, elas não citam uma autora do século XVIII, uma nordestina chamada Nísia Floresta, que é o primeiro livro feminista escrito em solo brasileiro. A Nísia Floresta, ela é uma mulher nascida no Rio Grande do Norte, né, no século XVIII, então ela escreveu, no século XIX, em 1823, ela escreveu uma obra chamada Direito das Mulheres e Justiça dos Homens. E eu escrevi recentemente um texto falando sobre o epistemicídio das produções nordestinas, mas isso seria um outro debate, tá bom? Então, assim, essa ideia da interseccionalidade, né? Não dá para pensar o mundo do trabalho sem essa categoria, né? Sem essa articulação entre, no mínimo, esses três marcadores, gênero, raça e classe. Ela menciona, e ela até menciona a categoria interseccionalidade, mas ela não define e não indica leituras, porque o ideal da gente indicar leituras é que a gente se desobriga, se desonera de estar falando tudo isso no texto, faz uma notinha de rodapé. Eu sou viciada em notinhas de rodapé, porque o tempo todo eu gostei muito de ler o livro e eu rabisco o livro, né? Eu dialogo com o livro, eu digo, é isso aí, é isso mesmo, e também digo, não concordo com isso. Então, assim, de fato, a interseccionalidade é uma categoria potente para pensar isso, mas não só ela. Tem duas outras categorias que não são muito debatidas no Brasil, que é a coextensividade, né? Que é uma categoria que vai falar que é coextensivo, não é só gênero que vai explicar as desigualdades. Gênero não dá para... Ela não traz a Kimberly Crenshaw, né, que é uma teórica negra norte-americana que cunhou a categoria interseccional, enfim. Mas, assim, eu concordo com a interlocutora e digo mais, que ela poderia, e aqui eu deixo para vocês pensar, Eleiette Safiotti, que é uma das primeiras autoras a falar sobre gênero e feminismo no Brasil, na década de 70, lá em Araraquara. Ela foi orientanda do Florestan Fernandes, e ela trabalhava, a velha Eleiette, a Eleiette já no fim da vida, ela trabalhou muito gênero e violência, mas antes ela discutia mulher no mundo do trabalho. Então, e eu estou usando a categoria velha aqui, porque é a categoria potente e correta, e não falar em terceira idade, melhor idade, e nós mulheres que estamos no processo de envelhecimento, temos que reivindicar essa categoria sim. Então, assim, a Eleiette, ela falava na simbiose entre patriarcado, racismo e capitalismo. Há uma simbiose entre esses três sistemas de dominação, eles se retroalimentam. Então, não adianta ser só feminista e não ser antirracista e não ser anticapitalista. É insuficiente, tem muitas, mas não dá para enfrentar a maioria das questões. E, por fim, a representatividade. Bom, nós estamos num ano de eleição, né? Mais uma vez ficou demonstrado, especialmente aqui na Bahia, né? Em Salvador, uma sociedade tipicamente negra, né? E de muitos negros retintos, né? E que os partidos políticos continuam dominados pelos homens ricos, inclusive à esquerda. E eu escrevi um texto pouco palatável, pouco simpático, até para as feministas e para o movimento negro. Eu escrevi em 2018 um texto chamado Eleições 2018 e o lugar das mulheres nas chapas majoritárias. E aí eu evidenciava, eu discutindo gênero e relações de poder, eu evidenciava que pela primeira vez na história do Brasil, nós tivemos 2 mulheres negras concorrendo à presidência da República. Isso não é pouca coisa. E nós tínhamos mulheres brancas e uma indígena concorrendo na vice. E 2 mulheres foram desencorajadas de se candidatarem, embora elas já tenham dado entrevista que eram candidatas à presidência, Manuela Dávila e Sônia Guajajara, e elas foram desestimuladas a serem candidatas para virarem vice dos homens de esquerda. Então, o debate da representatividade é um debate bastante tenso, porque a representatividade, nunca vai existir uma candidatura que nos represente plenamente. Porque você não é só mulher, né? Então, você pode votar numa mulher por uma questão de gênero, mas ela pode não te representar em termos de classe, em termos de raça, em termos de etnia, em termos de geração. Então, assim, nunca vai existir a representação ideal. É sempre uma representação aproximada. Mas, mesmo assim, ela é importante, porque numa democracia de gênero,
nós temos que ter, no mínimo, a paridade em qualquer espaço deliberativo. Então, a política de cotas, ela daria um outro debate, mas para encerrar, estimulando vocês a seguir com essa discussão, dentro desse círculo até fora, é que sim, a representatividade importa, mas o feminismo fala numa representatividade qualitativa e não só quantitativa. Eu, particularmente, defendo quanti e quali. Nós precisamos de muitas mulheres no poder, inclusive de mulheres de direita, porque muitas mulheres de direita, elas podem sair desse espectro. Vejam que na hora do impeachment da presidenta Dilma, uma das mulheres que mais falava em seu favor era Cátia Abreu, uma parlamentar que eu tenho muitas críticas. Primeiro porque é representante do agronegócio, é uma mulher rica, potentada, etc. Mas não é só isso que ela é. A política, ela é complexa. Né? A tia Heron, que é uma mulher negra aqui, uma parlamentar negra aqui da Bahia, que foi o voto de Minerva, o voto decisivo para que o Eduardo Cunha fosse cassado, ela é uma mulher de direita e evangélica. Então, assim, não vamos simplificar demais as coisas, dizendo que, enquanto feminista, eu voto em mulheres, e de preferência em mulheres feministas, e de preferência em mulheres feministas que dialoguem minimamente com a minha realidade, né? Mas, assim, representatividade, se você levar as últimas consequências a ideia de lugar de fala e de representatividade, você vai ter aí um Fernando Holliday. Todo mundo aqui conhece o Fernando Holliday, né? Que é um jovem negro, gay, periférico, que foi o deputado estadual mais votado em São Paulo, e que defende o fim das cotas raciais, defende o fim das cotas raciais de acesso à universidade, acesso ao trabalho, fim das cotas de gênero na política, ele defende a privatização, e ele tem lugar de fala, como negro, como gay e como homem periférico, ou seja, em termos de gênero, raça e classe, ele está totalmente dentro desse discurso. Então, a gente tem que ter muita cautela para não simplificar as coisas quando vai falar de representatividade. Tem um autor, já vou encerrar, uma autora chamada Anne Phillips. Anne Phillips, ela tem um texto chamado... É uma interrogação, o texto dela, né? Da política da presença à política das ideias, é uma interrogação. Então, ela vai falar que presença importa, mas ideias também. Então, na Constituinte, o José Genuíno, ele foi um dos parlamentares mais importantes para somar com as mulheres e defender, por exemplo, licença maternidade, licença paternidade, que no futuro a gente torce para que venha a ser licença familiar, né? Ou licença parental, para que pessoas da família, outras que não seja somente a mãe e o pai biológico, tal, possam se licenciar para cuidar, né, das crianças nos seus primeiros dias. Então, representatividade importa, porém, o contexto é o que conta. Obrigada, Salete. Pessoal, vamos para a nossa última rodada. Agradeço, já vi que teve mais perguntas, mas infelizmente pelo nosso tempo a gente não consegue fazer todas. Eu vou fazer leitura de 3 comentários e aí tem algumas questões aí no meio, então vamos lá. Então a Neia fala, se eu errei seu nome, peço desculpa, viu, Neia? Uma pequena observação, acho fantástica a ideia de um feminismo amplo, que abarque a diferença e integre os homens ao feminismo. Isso eu acho, inclusive, que foi bem pontuado na obra, principalmente quando tratou-se de lugar de fala. Porém, trago uma provocação. O feminismo é para quem, em primeiro lugar? Pois me parece que um homem pode e deve se integrar às pautas feministas, mas somente pode ser convidado ao debate após o mesmo ter sido instaurado em as mulheres. A Lucilene coloca, a minha leitura foi muito positiva, o texto veio somar aos que li anteriormente. Cada dia fico mais atenta e indignada quanto à sociedade patriarcal na qual estamos inseridas. O texto de Márcia é muito potente e é um manifesto. E a Maria Fernanda coloca, Salete, adorei sua fala e estou 100% de acordo com suas colocações. Queria então perguntar, de acordo com os debates dos feminismos da deficiência, você pensa que alguns pontos podem ser realmente inclusivos para todas, todos e todos? Por exemplo, no debate do trabalho como um espaço impossível para mulheres com deficiência.
E aí o pessoal está agradecendo, dizendo que a análise é fantástica, muito conhecimento, parabéns, você é uma grande professora, suas referências e didáticas são impecáveis, gratidão. Fique à vontade, Salete, para poder fazer a última rodada de comentários aí, por favor. Tá certo. Eu acho que sou uma pessoa de muita sorte, porque as pessoas costumam ser muito generosas comigo quando eu lhes dou a oportunidade de divergir, e divergir pesado, né? Então, foram bastante generosas comigo, o que implica dizer que esse curso, ele é bastante acolhedor, que não quer dizer que a gente não possa acolher divergir, né? Então, assim, a Neia, né, agradeço a pergunta, de fato, nós todas feministas, né, reparem que eu nem sempre me reconheci como feminista, porque ninguém nasce feminista, né? O próprio texto vai pontuar, mas antes, eu nasci numa favela em São Paulo, né? Eu sou fruto do êxodo rural, eu sou de ascendência cearense, eu sou uma paulistana de sotaque nordestino, portanto, eu estou muito envolvida no debate das migrações, da migração internacional e nacional, mas, assim, no contexto da minha primeira infância, né, no início da minha juventude, eu me identificava com o movimento de mulheres, que é diferente do movimento feminista. O movimento de mulheres, ele é bem mais amplo, nem toda mulher que está no movimento de mulheres é feminista, né, mas a maioria das feministas está inserida no movimento de mulheres, inclusive para ganhar algumas mulheres para os feminismos, né? Então, assim, nem sempre me identifiquei como feminista, e tem muitas mulheres no Brasil e no mundo, e a Márcia Tiburi vai pontuar também isso no texto dela, né, sobre o movimento mulherista, o mulherismo, né, de muitas mulheres na África. Tem uma autora negra brasileira, chamada Jurema Werneck, que é uma médica, né, ativista, que hoje é nossa representante na Anistia Internacional, que nós compartilhamos algumas mesas em vários lugares do Brasil, e ela me disse: Salete, eu não me reconheço como feminista, eu rechaço esse conceito, apesar de eu percebê-la como uma das feministas mais ativistas, né? Mas é um direito dela não se identificar assim, nem mesmo com o feminismo negro ou com o feminismo interseccional, porque ela entende que, como essa é uma categoria que historicamente vem da Europa, embora que tenha outras autoras, como, por exemplo, tem autoras latino-americanas que vão... Maria Galindo, né, aqui da Bolívia, tem uma obra em espanhol que está disponível na internet, chamado Não há como descolonizar sem despatriarcalizar. Então, ela vai dizer que mesmo antes da chegada dos invasores, nós tínhamos aqui um patriarcado de baixa potência, né? Mas, enfim, o que eu quero sintetizar é que nós todas, feministas, sonhamos com essa possibilidade, né, do diálogo mais amplo entre nós, mulheres, e entre outros sujeitos sociais, e enquanto nós tivermos essas fragmentações de classe e de raça, ou de região, essas diferenças que são transformadas em desigualdade, dificilmente nós teremos um feminismo único, né? Um feminismo que abarque a todas. Por quê? Repito, nem somente o gênero dá conta de explicar as nossas interdições ou as nossas inclusões. Então, assim, fica no campo da utopia. Eu não sou uma das que faz defesa no estilo fé cega e faca molada, nem do feminismo e nem do gênero. A gente espera que um dia não haja necessidade de existir feminismo. A categoria gênero, ela serve para a gente analisar a sociedade, a gente não tem que morrer defendendo essa categoria também, ela tem suas insuficiências, mas, assim, a Márcia Tiburi, apesar de ela falar de um feminismo para todos, todas e todes, ela termina lançando uma semente a partir da ideia de um ecofeminismo. No último tópico, ela vai falar que seja este o caminho. E as ecofeministas, elas articulam aí questões ligadas ao meio ambiente, à sustentabilidade, que é uma demanda dos nossos dias, né? Elas agregam questões que outras feministas não articularam. Mas há muitas divergências também entre elas e as transfeministas. Por quê? Porque algumas ecofeministas, elas vão falar na relação entre a mulher e a natureza, e corre o risco de essencializar esse sujeito. E algumas imagens que elas compartilham assemelham o útero, né, com a mãe terra, e mulheres trans se sentem discriminadas
porque a ideia da feminilidade não deve ser vinculada estritamente ao biológico. Então, são muitas questões que podem gerar tensões, mas eu concordo com Neia, de fato, isso está no horizonte, e quando ela diz quem seria o sujeito do feminismo, né? Durante muito tempo houve um consenso que o sujeito do feminismo seriam as mulheres, né? E as mulheres, na sua experiência, no modo como... As mulheres, vamos dizer aqui, entre aspas, biológicas, com muitas aspas. Acontece que se nós, quando veio a categoria gênero, e gênero se refere à construção sociocultural das masculinidades e feminilidades, então, a questão, quem trabalha com gênero não pode mais dizer que o feminismo é apenas uma questão que interessa as mulheres. Então, uma filósofa argentina chamada Diana Mafia, ela vai falar que nós precisamos dialogar com os homens e inseri-los na luta feminista. O grande debate agora é de quem é o protagonismo. A maioria dos movimentos feministas insiste que o protagonismo deve continuar sendo das mulheres, porque somos nós que experimentamos nos corpos, sejam eles cis ou trans, somos nós que experimentamos na vida, no cotidiano, a violência simbólica, física, patrimonial, etc, etc. Mas a questão é que o sujeito do feminismo, ele, historicamente, apesar das mulheres terem o protagonismo, nós nunca podemos prescindir dos homens. Só para vocês terem uma ideia, durante o século XIX, homens como Stuart Mill, todo mundo conhece Stuart Mill relacionado com o campo da economia, né? Um economista que desenvolveu a teoria do utilitarismo, etc, etc. Pouca gente sabe que ele era um proto-feminista ou um aliado do feminismo. Ele foi casado com uma feminista chamada Henriette Mill, e ela muito o influenciou. Ele foi parlamentar, defendeu o direito ao voto das mulheres, igualdade no mundo do trabalho, na educação, etc. Então, nós sempre contamos com alguns homens sensíveis às questões de gênero, historicamente. E nem sempre de esquerda, porque Marx não fez, embora quase contemporâneo de Stuart Mill, não teve... A ênfase de Marx era na questão da classe. Eu não estou cobrando aqui coerência de maneira anacrônica, não vou voltar para cobrar nada de nenhum teórico, né, no seu contexto. O que eu estou colocando é que, se nós trabalharmos nessa perspectiva de que as mulheres continuem protagonizando, o fato é que, em alguns momentos, aquilo que nos interessa precisa ser falado pelos homens. Por exemplo, nós temos projetos de extensão e outras atividades no Brasil para falar de violência de gênero. Existe muita resistência de homens para dialogar com mulheres sobre violência de gênero, mas tem muitos projetos envolvendo homens. O movimento pelo Laço Branco, lá no Recife. A ONG Papai, lá no Recife, que vai falar sobre o direito de acompanhar as mulheres no parto, na gestação, nas consultas, né? Então, o movimento do Laço Branco, que acontece no mundo inteiro e no Brasil também, é um movimento de homens contra a violência sobre as mulheres, né? Que incide sobre as mulheres. Então, assim, estrategicamente, nós precisamos também educar, como a Daniela Awad vai propor, educar os homens em perspectiva de gênero, a partir das teorias feministas, para que eles possam ser aliados, e aliados potentes no enfrentamento dessa questão. Eu, particularmente, entendo que o contexto é o que vai determinar, entende? Então, é o contexto que vai... Eu vou dar um exemplo rapidíssimo de um aluno meu que vinha do movimento sindical, um homem negro, né, muito experiente, e ele tinha muita resistência para com as teorias feministas. Mas ele se sentiu muito bem acolhido nas nossas disciplinas, e no dia da colação de grau, eu até me emociono quando eu lembro disso, que ele disse: professora Salete, aqui está falando um ex-machista. Se esse diploma não me servir para nada, pelo menos ele é útil, ele foi útil para eu transformar minha relação com a minha companheira, com as minhas filhas, com as minhas colegas de trabalho. Eu fiquei muito impactada com aquele depoimento, né? Porque nós formamos pessoas que são bacharelas em estudos de gênero para trabalhar em análise de políticas públicas. No entanto, apesar de todo aquele discurso dele, aqui está falando um ex-machista, eu senti muito em frustrá-lo e em dizer: Josenilton, menos. Diga, um machista em desconstrução já está de bom tamanho. Por quê? Porque nós estamos imersos numa sociedade patriarcal, e até nós, feministas, muitas vezes, né, escorregamos, seja na linguagem,
seja, entende? Nenhuma feminista está isenta de estar envolta numa relação abusiva. Feministas também exercem violência. Eu trabalho no departamento de gênero, e eu identifico muitas relações autoritárias, hierárquicas, porque não há um botão no corpo humano que você aperte e diga aquela ali está isenta Cabe a nós nos observar, nos policiar e sermos interpeladas. A quem mais é dado, mais é cobrado. Não diz assim a Bíblia? Né? Então, quanto mais você estudar educação, mais se espera que você esteja apta, né? E aí é o campo da educação que vocês são muito mais desenvoltos, têm muito mais domínio do que eu, né? Eu me socorro muito das colegas pedagogas para melhorar a minha didática. E que bom que muitas delas me apontaram muitos limites, muitas questões para eu me tornar uma professora melhor. Então, Neia, é nesse sentido. Né? A Lucilene, ela vai falar, gostou bastante da leitura, né? Eu me somo a essa fala, apesar de eu ter feito as observações, né? Quero mais uma vez dizer que, ao fazer uma observação sobre algumas lacunas, eu não estou desmerecendo, nem desqualificando, longe de mim, né? Valorizo muito a teórica e as obras, né? Que ela, mas assim, repare, se você é uma educadora, se você é uma pedagoga, é uma engenheira, é uma profissional de qualquer campo, e você tem como objeto de estudo, ou sujeito de estudo, ou corpus de estudo, determinada matéria, você vai observar aquilo ali com uma lente que eu não tenho expertise para fazer. Mas como uma professora do campo dos estudos de gênero, que tem isso como seu feijão com arroz, né? E o livro fez uma promessa de que seria acessível, quando eu digo que ele não é plenamente acessível, eu estou pontuando elementos que eu distribuí esse livro para o meu genro e para a minha filha, que não são estudiosos de gênero. E eles fizeram zilhões de perguntas. Então, quanto mais pergunta um livro para iniciantes fizer, mais ele demanda leituras paralelas. Entende? Então, assim, eu reconheço que é uma leitura bastante positiva e é um manifesto, é uma chamada, é uma convocatória, né, que pode ser lida em companhia de outras obras que com ele dialogam. E a Maria Fernanda, ela vai trazer uma questão muito importante, né, que envolve a situação, a condição e a posição social das pessoas com deficiência, e, em particular, as mulheres com deficiência. Por quê? Porque, durante muito tempo, os feminismos, eles fecharam os olhos para essa condição, né? Os feminismos hegemônicos fecharam os olhos para várias questões. Criticaram o sujeito universal das teorias hegemônicas, mas criaram uma outra espécie de universalismo, que era colocar todas as mulheres no mesmo balaio. E que bom que os feminismos negros, trans, né, comunitários, né, os feminismos de um modo geral, trouxeram e agregaram outros elementos, né, interseccionais. Então, as mulheres que estão se organizando cada vez mais, as pessoas com deficiência, que tem até uma bandeira muito bonita, né, vamos dizer assim, uma consigna que significa nada sobre nós sem nós, né? Se você assiste os movimentos das pessoas com deficiência, elas vão dizer nada sobre nós sem nós, que é uma consigna que outros movimentos também se apropriam, significa dizer que nenhuma de nós que não porta algum tipo de deficiência, no meu caso eu tenho essa deficiência, né, que eu falei no início da fala, que não é visual, porque as pessoas também tendem a quantificar, a metrificar as deficiências. Elas tendem a identificar como deficiência somente aquelas que incapacita em parte ou definitivamente, né? E muitas vezes deixa ao desabrigado das políticas públicas, né? E de outras questões, outras situações que nós é quem temos que visibilizar. Então, assim, aqui no nosso curso, nós temos TCCs e pesquisas muito voltadas para essa situação. Por exemplo, a experiência sexual das mulheres com deficiência. Muitas vezes as pessoas acham que as pessoas com deficiências, elas são insípidas, inodoras, incolores e assexuadas. E esse é um tremendo equívoco, né? Não pensar a sexualidade dessas mulheres para pensar uma política pública de acesso a métodos contraceptivos, pensar uma política pública de valorização dessas vivências, e se for uma mulher com deficiência que agregue outros marcadores, como, por exemplo, a sexualidade
contra-hegemônica, né? Gênero dissidente, uma mulher trans que seja também deficiente, uma mulher que tem alguma deficiência e esteja em processo de envelhecimento, pensa-se somente na perspectiva da saúde, é como se essas pessoas não tivessem interesse na educação, na política. Então, a Marta Gabrilli, acho que é esse o nome dela, que é uma deputada, né, que é deficiente, ela tem potencializado muito esse debate no Parlamento Nacional, que, salvo engano, ela é senadora por São Paulo, e ela tem pontuado muitas questões da necessidade de ouvir, inclusive de evitar universalizar as pessoas com deficiência, colocá-las todas no mesmo balaio, e não perceber que existem as juventudes, né? Que existem múltiplas demandas, múltiplas necessidades. Então, assim, Maria Fernanda, que bom que você traz essa reflexão, porque, na verdade, gente, nós não podemos cobrar que um texto trate de tudo, né? Mas a gente precisa dizer o seguinte, que os feminismos, eles têm aprendido muito com a crítica. E a Márcia Tiburi foi muito feliz ao propor crítica e autocrítica, daí porque ela vai falar que é para todos, todes e todas. E quando ela diz todes, ela também está trazendo para a discussão a questão de que existem feministas e feminismos que não suportam mulheres trans em determinados espaços, né? E, lamentavelmente, essa é uma crítica que os feminismos têm que receber, seja do movimento, seja das teorias, né? Seja da ciência. Eu não vejo dicotomia entre a ciência entre a prática e a teoria, né? Inclusive, essa é uma influência paulo-freiriana também, né? De que tudo que nós fazemos é fruto da reflexão, toda reflexão é fruto de algo que nós fazemos. Então, quando alguém diz, você é uma feminista acadêmica, eu não me reconheço desde esse lugar. Antes de ser acadêmica, eu era zilhões de outras coisas, né? Então, assim, eu faço um esforço sobre-humano para pensar sobre essas questões. Então, aquilo que eu não escrevo através do texto acadêmico, eu escrevo através da literatura de cordel. E, então, eu vou encerrar minha fala com duas estrofezinhas, né, de um cordel chamado Lugar de Mulher, que, por exemplo, minha mãe, ela tem pouquíssima leitura, minha família, de um modo geral, eles não leem minha tese de doutorado, meus artigos, etc., mas é ali que eu aprendi a gostar da literatura de cordel, que é outra linguagem que pode ser potente, empoderadora, etc. Então, eu encerro a fala agradecendo imensamente as professoras, né, a Eliane, a Amanda, né, e a Aline, e a toda a nossa audiência, assistência, e dizendo que nós podemos articular múltiplas linguagens, né? A Márcia Tiburi, ela falou em primeira pessoa, é uma forma de produzir conhecimento aqui no nosso programa, em qualquer parte do mundo no feminismo, falar em primeira pessoa, falar da experiência feminina, articular teoria e empiria, né? Trazer outras linguagens, transgredir, como diz Bell Hooks, né? Até as normas acadêmicas, onde e quando é possível, né? E valorizar quando as alunas fazem agradecimentos, né, nos seus TCCs, as zilhões de pessoas que vieram antes delas. Eu tenho um exercício aqui chamado, eu faço com minhas alunas sempre na disciplina Introdução ao Estudo de Gênero, que é chamado Trajetória Gendrada. Esse exercício você fala um pouco da sua bisa, da sua avó, de você, quem tem filha também. É impressionante como a gente, é catártico, como a gente percebe como essas mulheres foram interditadas e em outros momentos foram incluídas, né? Mesmo em sociedades mais remotas, quando a gente pensa que as mulheres não têm poder. As mulheres parteiras, as meninas dizem, minha avó não tinha atuação política, professora. Quando eu espremo bastante, quando eu reivindico bastante que elas pesquisem mais, elas vêm dizendo, minha avó era rezadora, ou rezadeira, minha avó era parteira. Como assim que sua avó não tinha uma atuação política, né? Sua avó tinha um lugar muito especial na sua comunidade. Então, o feminismo vai nos ajudar a deslocar a ideia de poder e de política, né? Então, bom, eu encerro dizendo, essa também é uma homenagem que eu quero fazer à própria professora Márcia Tiburi, né? E me solidarizando com ela pelo fato de ter que se retirar do país, né? Espero que ela possa voltar ou à distância seguir produzindo, e produzindo muito, porque a sua
reflexão, ela é imprescindível para todos e todas nós, né? E aí, quando a gente desconstrói a ideia de que é um lugar para mulher, eu fiz esse cordel chamado Lugar de Mulher, né? Que eu digo, do ponto onde me encontro, na janela de um sobrado, daqui de onde eu me defronto com o meu presente e passado, eu vou metendo a colher do meu lugar de mulher nesse mundão desgarrado. Diz a história do mundo que mulher tem seu lugar. É um discurso corcundo e pleno de blá, blá, blá. Eu que ando em toda parte, divulgo através da arte outro modo de pensar. Então, eu vou desenvolvendo tudo isso dizendo os vários lugares de mulher, que vai desde a casa, né, até o parlamento, que vai desde a alcova, né, nós queremos uma democracia em casa e nos poderes constituídos. A gente quer, na verdade, afetivizar a política e politizar o afeto, né? Então, eu peço desculpas por ter me estendido demasiado e dizer que parabenizo demais as professoras por essa iniciativa. A pandemia está nos dando... O Boaventura de Souza Santos fala de uma pedagogia, né, do vírus, e dentre essas questões que ele vem trazer, esse esforço nosso de estar cada quem na sua casa, mas estar juntas, né? Eu confesso para vocês que durante os 4 primeiros meses eu fiquei muito abatida, eu tive que recorrer, né, ao apoio psicológico, eu perdi 3 familiares, né, lá no Ceará para a Covid-19, então, assim, vocês não sabem como contar com outras companheiras que me chamavam ao telefone, que me chamavam no WhatsApp, aquilo que nós chamamos de sororidade, né, estar juntas, nem sempre em condições de falar, nem sempre em condições de ouvir, mas saber que tinha alguém orando, meditando, mandando boas vibrações. Então, eu deixo aqui como última mensagem essa ideia de que vocês não sabem o bem que estão fazendo, né? Não só para mim, mas para tantas pessoas que estão aqui com vocês, e eu tive a oportunidade de assistir 2 lives de vocês, que pessoas maravilhosas, que convidados e convidadas potentes, e que obras deliciosas que foram apresentadas por aqui, e muito bem conduzidas pelas colegas aqui. Bom, aqui me detenho, falo demais, e sou só gratidão. Guilherme está sem microfone, para variar. A gente esquece muito. A gente deixa desligado para não atrapalhar, e quando precisa, a gente não fala. Salete, a gente é que agradece a sua presença, o cuidado, o afeto que você trouxe o tema, a gente está super encantado, né? Cada clube a gente fica mais encantado com a discussão e a gente fica realmente muito feliz de tanta gente participando, de uma ideia que nasceu bem, assim, simplesinha, né, Amanda? E ter tomado esse tamanho que tomou, com tanta gente bonita. Eu acabei de tirar uma foto aqui com esse monte de nomezinhos aqui e fotinhos, muito bacana, e agradeço demais a sua presença. Então, vamos lá. A gente... Não, peraí. Oi? Ainda. Não, calma, ainda tem coisa para falar. Calma aí, pessoal, quem já saiu aí, peraí. Não. Esse vídeo, gente, ele foi gravado, né, e ele vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, Clube de Leitura Virtual Weng. A Amanda já pôs o link aí para vocês, né? Se inscrevam no nosso canal, assistam, divulguem, né? Porque essas coisas boas que esses palestrantes super bacanas trazem, né? A gente é bom divulgar, né? Então, a gente agradece demais. E lembrando que no próximo livro, né, o próximo mês, a gente vai discutir o livro Inclusão Escolar, o que é, por quê, como fazer, né, da Maria Tereza Egler Mantoan, da Unicamp. Todo mundo acho que conhece ela, quem já estudou, né, inclusão. Ela é uma referência na área. E vai acontecer no dia 17 de dezembro de 2020, quinta-feira, né? Nosso clube sempre funciona às quintas, às 19 horas, né? E a gente vai enviar a divulgação do próximo encontro para quem se inscreveu. Então, quem está aí no chat, eu vi pedindo para se incluir.
Quem participa já está incluso nos próximos, né? E a gente agradece todo mundo, assim, né? A presença, agradecemos demais todos vocês, acho que isso não tem preço, juntar tanta gente bacana no mesmo lugar, né? Passar para a Amanda agora. E já preparar meu livro. É assim, quem participa já está na minha lista de e-mails para a gente poder mandar para fazer a inscrição. Não deixe de fazer a inscrição para o próximo, senão não recebe o link, tá? Vocês fazem a inscrição e aí vocês recebem o link no dia, igual vocês receberam hoje. Então, agradecer muito a Salete. Eu fiquei muito feliz que a Eliane que falou primeiro, depois que a Salete encerrou, porque eu estava extremamente emocionada. Foi, assim, fantástica a sua fala. Sua fala final foi... Nossa, mexeu muito comigo. Ó, coraçãozinho. Foi, assim, foi o clube, talvez, mais tocante. Eu vou colocar assim, porque os clubes a gente fala de coisas muito sérias, mas de coisas... Esse tocou fundo, assim, ó, agradeço muito. Eu acho que desde a primeira vez que eu falei com a Salete, eu tô assim, gente, eu gostei dessa moça, acho que eu vou gostar da fala dela. A fala dela é uma delícia, né, gente? Vocês estão aí até agora com a gente teve 60 pessoas na sala, uma sala muito cheia já, né, a gente pensar que as aulas estão acontecendo, porque quando a gente começou, a gente estava sem aula, Salete, então a gente começou como uma forma também da gente ter esse contato, ver as carinhas, mas agora as aulas estão acontecendo, então a gente sabe também dessa dificuldade, e ter vocês aqui até agora está muito bacana. Então, quem já participou, né, dos outros clubes, sabe que agora é a hora de abrir as câmeras e fazer a nossa foto com o livro. Vamos fazer o registro. Vamos lá, abrindo as câmeras. Quem não tem o livro físico ou no Kindle, não tem problema. Abre a câmera aí para a gente fazer uma foto bem legal, bem colorida. Vou esperar só o pessoal abrir. Gente, tem problema não, os cabelos, viu? Calor que tá fazendo. Não, tem maior. Isso, ó, as câmeras todas abrindo. Ei, Simone, bom você tá aí até agora com a gente, ó. Muito bom te ver. Vamos lá? Tem mais alguém que vai abrir? Vou fazer a foto, hein? Segurou, peraí. Você sabe que a foto é uma captura de tela, né? Peraí, gente. Meu computador, por algum motivo aqui, resolveu não abrir. Aí, abriu. Peraí, vamos lá? Ah, que legal! Ficou linda! Joia! Então é isso, a gente vai divulgar nos próximos dias o link para fazer a inscrição próximo. A gente vai enviar o certificado para quem solicitou aí no chat. Agradecer muito a presença de todos vocês, todas e todes até agora. Salete, fantástica, muito obrigada. Espero que a gente faça mais coisas juntas, né? Lives, bancas, vamos pensando e vamos ficando juntas aí. E vindo à Bahia, não hesitem em procurar, viu? Com certeza. Quando puder viajar, a gente vai para o Rio Grande do Norte, não é? Onde que é? Do Alessandro? Rio Grande do Norte, nós já temos estadia em Natal, temos que ir lá. Vamos para Natal, vamos para Bahia. Tem muita gente que poder visitando aí, ó. Gente, e vindo a Minas, viu, Salete? Faz favor, viu? Vamos passear por aqui. Com pão de queijo não vai vacina para ver. Não vai faltar café com pão de queijo. Então é isso. Próximo clube a gente vai mandar por e-mail a divulgação. Agradeço muito a presença de todos e todas e todes. Beijos. Beijo. Boa noite. Obrigada. Boa noite.